Eu falei que a Delta ia humilhar esse careca abusado, não falei? E nossa, como ela humilhou. Até eu, que já sabia que essa humilhação ia acontecer, fiquei impressionado com algumas certas coisas nesse episódio. Com certeza tudo que aconteceu é coisa da novel, já que no mangá isso acabou não se estendendo muito. Mas uma coisa que eu tenho que falar, o quanto que essa personagem grita, viu? Eu tô até com um pouquinho de pena da dubladora que teve que fazer toda aquela gritaria dela. E também tenho certeza que a garganta dela saiu com algumas sequelas disso aí. Ela com certeza tá de parabéns por causa disso. E ainda teve aquele maldito olho fechado do Cid, que desde o início do episódio eu me perguntei por que cacetas ele tava daquele jeito. Olha, eu tenho bastante coisa pra falar sobre esse episódio 13 de Reminiscence Shadow, então já nem vamos perder tempo. O episódio já começa exatamente de onde ele parou, que foi quando a Delta ia começar a lutar contra o Jack. Ou melhor, não a lutar, assim a humilhar e deixar o careca todo assustado. Porque já nos primeiros clones ela já conseguiu arrancar a cabeça dos dois já sem nenhuma dificuldade. E ela começou já a fazer chacina com um monte de clones do Jack. Porém no meio da luta ela conseguiu perceber que tinha algo muito estranho nisso tudo, que era com o seu traje de slime. Porque eles estão perto do centro do santuário, e o centro do santuário acaba sugando a magia delas. E como o traje de slime elas usam magia neles, claro, o traje de slime estava começando a se desfazer, meio que criando quase que a mesma situação que estava tendo na invasão da escola. Mas meu amigo, esse cara ele cometeu um baita erro, porque a Delta ela nem ao menos depende de magia, ela vai na força bruta mesmo. Então com ou sem o traje de slime dela, isso praticamente não fazia nenhuma diferença para ela. Fora que ainda ela tinha um monte de careca para matar, então ela estava praticamente adorando aquilo. E só foi pra cima dele de novo. Então, logo depois disso, nós voltamos pro núcleo do Cid e da Aurora, que estão em uma situação tanto quanto estranha, porque de primeiro eu pensei que isso era tudo por conta de direção, mas não, ele tava realmente embaixo da Aurora de algum jeito. Não sei como ele conseguiu fazer aquilo, mas ele conseguiu. É as loucuras dele que a gente já tá acostumado. Mas, logo depois, eles já conseguiram entrar dentro de mais uma memória. E uma coisa que eu tenho que constar aqui é que desde o início desse episódio, o Cid sempre estava com o olho direito dele fechado. No começo eu pensava muito que era algum tipo de erro de animação, mas não, ele realmente estava com o olho fechado esse tempo todo. A memória que eles estavam era um lugar cheio de corpos, com vários mortos, outros cortados ao meio, outros com as pernas cortadas, é basicamente uma guerra. E assim como na primeira memória, eles acabaram encontrando a Aurora criança, que também estava chorando. E até a Aurora acaba dizendo que no passado ela era um bebê chorão. Mas assim como na primeira memória, a Aurora tinha que machucar a versão criança dela. Só que aqui ela passou um pouquinho do limite, porque ela pegou a espada do Cid para literalmente matar a versão criança dela. Mas antes que ela conseguisse fazer isso, os corpos que estavam em volta acabaram criando vida e atacaram ela. Só que o Cid conseguiu salvar ela a tempo, já que sem a magia dela, ela era praticamente, como ela falou, uma donzela indefesa. Os corpos que estão em volta estão começando a virar zumbis porque o santuário está começando a rejeitar eles. É que possivelmente ele esteja tentando impedir a Aurora de sair daquele local, já que ela foi selada naquele lugar. E como eles estão sem magia, eles teriam que lutar na força bruta contra esses zumbis. A Aurora teria bastante problema, mas o Cid, que já é bem treinado nisso, ele claro não teve nenhum problema com isso. Mas não importava quantos zumbis ele acabava derrotando, sempre acabava vendo mais. Por isso ele decidiu cortar o problema pela raiz, que seria atacar a Aurora criança. Mas antes mesmo de atacar, ele já acabou pedindo desculpas para a Aurora. E quando ele cortou, eles acabaram sendo teletransportados para uma sala bem estranha. E nessa sala tinha um portão cheio de correntes que era a saída deles e também uma espada. O Cid decidiu ele próprio acabar cortando essas correntes, mas antes de sacar totalmente a sua espada, ele já viu que a espada dele iria acabar quebrando antes de conseguir cortar as correntes. Mas é aqui onde tu já começa a achar as ações dele um pouquinho estranhas. Mas como eu disse, não só o portão, como também tem uma espada um tanto quanto misteriosa. Mas segundo a Aurora, as escritas na espada dizem que essa espada era para poder cortar as correntes. Só que então o Cid, ele só olhou para essa espada e olha a carinha dele. Olha a cara de alguém que vai aprontar alguma coisa. Ele simplesmente olhou para essa espada e falou que ele não conseguiria empunhar ela, porque apenas o escolhido poderia. E ele até mesmo tentou levantar a espada. Só que mesmo assim, ele não conseguiu. Quer dizer, eu acho que ele não conseguiu. Porque assim, que tipo de espada é essa que você tenta sacar ela do chão e o chão acaba quebrando? Não só isso, como também a própria bainha da espada do nada começa a ter rachaduras. Então assim, eu acho que o Cid, ele nem ao menos sacou essa espada porque ele não conseguia. Ele não sacou porque ele não quer. Porque ele
quis fazer aquelas loucuras dele de Isekai padrão. Por mais que ainda tenha aparecido um aviso lá dizendo que realmente só o escolhido pode levantar aquela espada, tem tanta coisa estranha no meio que tu acha que ele tá mentindo. Então eu realmente acho que ele só não sacou essa espada porque ele não quis, porque ele quer que algum protagonista padrão genérico venha e puxe essa espada. E aí, como basicamente não tinha como cortar aquelas correntes, a única coisa que eles puderam fazer foi basicamente sentar e esperar que alguma coisa acontecesse. E voltando pro núcleo da Delta, a gente tem uma leve demonstração da loucura dela e também da gritaria dela. Mesmo o traje de slime dela se desfazendo bem aos poucos para fazer o famoso fanservice, ela está destruindo cada clone do Jack. Não, ela não tá destruindo, ela tá arregaçando cada clone dele. Porque só com alguns ataques ela já consegue matar vários deles. E o Jack tava começando a ficar um pouquinho assustado com aquilo. Porque, claro, na cabeça dele ela não seria nada sem magia. O problema é que a Delta não depende de magia. Porque com ou sem o traje de slime dela, ela ainda tem uma força física imensa. E achando que resolveria isso de algum jeito, o Jack criou ainda mais clones dele. Só que quando ele olhou direito o que a Delta tava fazendo, ela simplesmente começou a aumentar o poder dela e fez uma espada gigantesca, com certeza sendo o que? 100 vezes maior o tamanho dela. E com aquela espada ela basicamente esmagou já uma quantidade de clones imensa. E mesmo depois daquilo ela ainda continuou matando cada um daqueles clones. E ela não se cansava, ela só estava adorando aquilo. Até que acabou chegando o momento onde eles acabaram saindo daquele local branco e eles voltaram para onde eles estavam no início. E o Jack, como eu falei, ele estava bem assustado com a Delta, e com razão, né? Porque até eu acabei ficando impressionado com ela. Mas como ele viu que eles estavam no começo, ele viu que ele tinha uma carta na manga, e esse seria a heroína Olivier. E indo até a estátua dela, ele vai lá e acaba ativando talvez um artefato, ou seja lá o que for, e ele acaba chamando a heroína. E aí você já fica como? Opa, heroína Olivier na frente de um monte de garotas da Shadow Garden. Será que vai rolar luta? Mas não, isso não acontece. Porque logo as outras subordinadas da Shadow Garden já chegam no local dizendo que elas já conseguiram todas as informações que elas queriam. E quando a Alpha ouve isso, ela simplesmente começa a ignorar a existência da Olivier e também do Jack. Porque agora elas já estavam com a missão delas cumprida e iriam embora. Elas nem iriam se dar ao trabalho de lutar contra a Olivier. E teve até mesmo uma cena engraçada onde a Delta ela ainda estava se focando muito em lutar e bastou a Alpha aumentar um pouquinho a voz com ela e ficar um pouquinho brava que a Delta já começou a chorar e ficou com medo dela. E aí praticamente toda a Shadow Garden comprou briga com o Jack e simplesmente foi embora, deixou ele lá com a Olivier. E aí o Jack, ele mal conseguindo ainda digerir direito a situação e ele já pensando no que ele poderia fazer para explicar toda essa situação, ele acaba recebendo o aviso de que o santuário tem novos intrusos, dando nem tempo para ele de poder respirar direito. Voltando de novo pro Cid e pra Aurora, eles estão conversando um pouco sobre a Aurora ter dito no episódio passado que ela iria acabar desaparecendo quando se libertasse do santuário. Mas ela não quis dizer exatamente isso, ela só queria dizer que ela realmente acabaria sendo libertada de lá, ela não estaria mais dentro do santuário. Até porque para ela o santuário é um pouquinho torturador, já que ela acaba passando várias vezes pelas mesmas memórias, repetindo num ciclo eterno. E isso, claro, para qualquer pessoa acaba deixando ela um pouquinho insana. Mas quando ela dizia isso, o Cid apenas disse para ela aguentar só um pouquinho mais. Enquanto as mãos dele brilham, ele só diz para ela aguentar um pouquinho mais, porque logo ele faria as coisas funcionar. Mas antes que a gente descobrisse o que seria essa tal coisa, o Jack acaba chegando no local onde eles estão, com claro a mesma cara de abusado que ele estava antes. E o Cid até acabou achando isso meio engraçado, porque ele pensou que quem iria passar por aquele portal seria o protagonista dessa história. E já sem conversar muito com o Cid, apenas dizendo que seria por culpa da Aurora que ele iria acabar morrendo, ele logo acabou mandando a Olivier ir pra cima dele. E o Cid, como sempre, já não queria nem saber. Ele também iria começar a lutar contra a Olivier, tendo de novo aquele mesmo assunto de que a luta contra ela seria uma conversa entre eles. E claro, como de costume, ele acabou, entre aspas, apanhando pra Olivier. E tipo, não foi pouco, ela até mesmo acabou quebrando a espada dele. Ele apanhou tanto que a Aurora começou a ficar muito preocupada com ele. Mas, por algum motivo, ele tava até mesmo sorrindo, mesmo que ele tivesse tomado muitos golpes. E aí, assim como antes, tu já fica se perguntando o que tá passando pela cabeça dele. Porque vamos concordar, né? A cabeça dele é um pouquinho imprevisível. E ainda achando que o Cid tava apanhando e muito, a Aurora, ela acabou pedindo para que ele parasse de lutar. E que ela tentaria fazer um acordo com o Jack para fazer com que ele acabasse poupando o Cid nisso tudo. Ela até mesmo acaba chorando pelo coitado. Ela tava realmente muito preocupada com ele. Tanto que ela até mesmo acaba dizendo que ele acabou dando memórias para ela que seriam muito preciosas. Aí eu já falo de novo, olha o clima entre os dois.
Só que o Cid, claro, sendo ele mesmo, ele não estava colaborando muito com isso, porque ele disse que ele não precisava de ajuda e também que ele estava ficando meio irritado por já tirarem conclusões de que ele ia perder essa batalha. E o Jack, claro, muito furioso, já mandou a Olivier atacar ele de novo, e a Olivier já nem perdeu tempo e realmente acabou perfurando ele com a espada dela. Mas é aqui onde o Cid, ele finalmente abre o olho dele e, pelo visto, o que ele estava preparando, ele finalmente vai colocar em ação. Mas o episódio ele acaba exatamente aí. Esse episódio eu achei ele até que bem melhor do que o último episódio, porque esse aqui a gente já teve um pouquinho mais de luta. E também acabou demonstrando mais uma subordinada da Shadow Garden, que é a Delta. Que olha, eu ainda tô meio impressionado com todo o estrago que ela acabou fazendo aqui nesse episódio. Que como eu falei, eu ainda tô só no começo da novel, eu fiquei só no mangá mesmo. E no mangá não tinha todos esses negócios aí não, velho. E uma coisa que eu nunca falei nos outros episódios, mas é que a produção desse anime ela tá realmente boa, e por enquanto ela ainda tá constante, ainda por um episódio 13. Muito talvez só lá pro final vá dar uma decaída, ou ela realmente vai conseguir se manter. Tá realmente bom essa produção aqui. Tava um pouquinho preocupado porque seriam 20 episódios e a gente sabe que quando algum estúdio pega algum anime que tem até que várias cenas de ação e tem vários episódios, a gente já deve se preocupar um pouquinho. Mas aqui, até o momento, parece que por enquanto não. Mas é melhor nunca baixar a guarda, né? Mas é isso, gente. E vocês? O que vocês acharam desse episódio? Gostaram? Não gostaram? Comenta aí porque eu vou querer saber. Então se você não é do canal, por favor se inscreva e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like que ele ajuda pra caramba. Não esquece de me seguir nas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.